Fala pessoal, você quer saber por que você pesa menos dentro d'água do que fora dela? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, a gente vai fazer agora um resumo da nossa segunda aula sobre o princípio de Arquimedes. Quem não assistiu a primeira aula, você vai aqui no card, você clica no link e assista a primeira parte dessa aula. Essa segunda aula é referente ao chamado peso aparente de um corpo. Então bora lá. Nós temos aqui um dinamômetro e preso a esse dinamômetro nós temos um objeto qualquer. É claro que esse dinamômetro ele vai indicar o peso desse objeto. Essa medida que eu chamei de P, a gente denomina de peso real. Então P é o peso desse objeto no ar, é o chamado peso real. É claro, gente, que eu estou desprezando o empuxo exercido pelo ar atmosférico. Empuxo exercido pelo ar, claro, gente. O princípio de Arquimedes, ele é aplicado a fluidos, ele é aplicado a líquidos e gases. Então, quando eu digo que o peso desse objeto no ar eu chamo de peso real, eu estou desprezando o valor do empuxo exercido pelo ar. Agora, gente, se eu fizer a medida do peso desse objeto dentro de um líquido, é claro que você vai ter uma indicação menor. E essa indicação é o chamado peso aparente desse corpo. É claro que o peso aparente, como eu disse agora, ele é menor do que o peso real, claro. Você sabe que quando você está totalmente submerso em água, você se sente mais leve. É como se o empuxo roubasse um pouco do seu peso, tá certo? Então P é o peso real desse corpo e PAP é o peso aparente desse corpo, que é o peso dele medido dentro d'água. Então, gente, imagina que um corpo ele pese 100 newtons no ar e 80 newtons dentro d'água. Quanto é que vale o empuxo? 20. Então quer dizer que para eu achar o empuxo, basta eu fazer a diferença entre as duas leituras, entre o peso real e o peso aparente. Tá certo? Agora veja, peso. O peso desse corpo vai ser a densidade do corpo multiplicado pelo volume multiplicado pela gravidade. Nonato, eu sempre pensei que peso fosse massa vezes a gravidade. Continua sendo. Não te esquece que densidade multiplicada pelo volume é massa. A densidade é a massa dividida pelo volume. Então massa é a densidade vezes o volume. Tá certo? E para eu achar o empuxo, mido líquido, volume submerso, multiplicado pela gravidade. Então veja, peso, mido corpo, empuxo, mido líquido, peso, volume total desse corpo, empuxo, volume submerso, e os dois multiplicados pela gravidade, tá certo? Agora veja, como esse objeto, ele está totalmente submerso nesse líquido, então o volume submerso dele é o próprio volume total. Então, reescrevendo as equações, fica assim, ó, peso, mido corpo, volume do corpo, vezes a gravidade. Empuxo, mido líquido. Como esse cara, ele está totalmente submerso nesse líquido, o volume submerso vai ser o volume total multiplicado pela gravidade. Dividindo uma equação pela outra, corta VG com VG, então você tem essa equação, ó, peso está para o empuxo, assim como o mi do corpo está para o mi do líquido. Mas não esqueça, eu só posso utilizar essa equação quando o objeto ele estiver totalmente submerso em um líquido, beleza? Então bora ver um exemplo aqui, ó. Um corpo ele pesa no ar 10 newtons e dentro d'água 6 newtons. Qual é a densidade desse corpo? Então bora lá. Peso dele medido no ar é o peso real.
peso dele dentro da água é o peso aparente. Para eu achar o empuxo, basta eu fazer a diferença entre essas duas leituras. Então daqui você tira que o empuxo ele vale 4 newtons, tá certo? Peso está para o empuxo, assim como o μ do corpo está para o μ do líquido. Peso vale 10, o empuxo vale 4, a densidade do corpo eu quero, a densidade do líquido é água. A densidade da água ela vale 1 grama por centímetro cúbico. Fazendo as continhas aqui, a densidade do corpo é 2,5 gramas por centímetro cúbico, tá certo? Até a nossa próxima videoaula. Fala pessoal, dúvidas, comentários, sugestões? Deixa aqui embaixo que eu irei responder.